A grande tribulação não dá para ser estudada, não dá para ser abordada isoladamente. A grande tribulação, ela faz parte de um cenário, faz parte de uma sequência de eventos. Então, por essa razão, eu vou abordar então um pouquinho a cronologia apocalíptica, por assim dizer, né? Ou seja, quais são os eventos que acontecem aí em relação ao fim do mundo, ao juízo final e tudo isso. Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque agora, com essa situação do coronavírus, muita gente tem questionado acerca do fim do mundo, acerca das profecias do Apocalipse, e uns começam a encontrar profecias se realizando hoje, começam a encontrar explicações para tudo, e aí você olha no YouTube, tem uma porção de vídeos dizendo que o fim está próximo, que os sinais estão acontecendo, que o coronavírus é um sinal, que é guerra, que é pandemia, que tudo isso foi previsto na Bíblia e tudo mais. Então, para que não reste dúvida, eu vou trazer aquilo que a palavra nos diz acerca disso e a sequência como os fatos acontecem. Amém? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa entender antes de chegarmos na grande tribulação. A gente ouve muito falar acerca da vinda de Jesus, acerca da volta de Jesus. E a gente ouve falar também do arrebatamento. Mas o arrebatamento e a vinda de Jesus é a mesma coisa? Nós estamos falando do mesmo evento? Não. O arrebatamento da igreja é uma coisa. A vinda de Jesus é outra coisa completamente diferente. Nós estamos falando de dois eventos distintos. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Primeiro, Paulo diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. E, segundo a língua portuguesa, é uma conjunção aditiva. Você pode substituir o e por um mais. Então, nós temos dois eventos distintos, dois eventos diferentes. Um é a vinda de Jesus, o outro é a nossa reunião com Ele, o arrebatamento da igreja. Amém? Aí o Paulo continua e ele diz assim: não se deixem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta. E se fosse hoje, ele ia escrever assim: quer por WhatsApp, quer por YouTube, quer por Facebook. Para de ficar dando ouvido para tudo que qualquer pessoa diz, para tudo que estão falando. Não se deixem alarmar tão facilmente, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Onde surgiu a questão do arrebatamento da igreja? De onde vem essa palavra? Arrebatar significa levar subitamente, retirar para si. Isso significa arrebatar. Em João, no capítulo 14, no verso 2, Jesus prometeu levar a sua igreja para junto dele. Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim,
eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então Jesus, ele nos prometeu nos buscar. Jesus nos prometeu que nós estaremos com ele novamente. Amém? Aí, o apóstolo Paulo nos fornece posteriormente mais detalhes acerca de como vai acontecer essa busca, esse nosso encontro com Jesus. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos fisicamente, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Amém? Aí, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 14, Paulo dá um pouco mais de detalhes acerca desse evento, do encontro da igreja com Jesus. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que nele morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Em 1 Coríntios, como nós lemos aqui, Paulo diz que nós nos encontraremos com Jesus. De que maneira? Aqueles que estão mortos ressuscitarão, e aqueles que estão vivos serão transformados. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele se inclui no grupo dos vivos que serão transformados. Porque o apóstolo Paulo, já naquela época, ele já estava aguardando Jesus. Ele já estava crendo que Jesus voltaria por aqueles dias. Porque ele diz assim: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aí, 1 Coríntios nos fala sobre o som da última trombeta. Aqui começa a primeira confusão. Quando se fala aqui na trombeta, muita gente acha que essa trombeta é a mesma trombeta lá de Apocalipse. Lá em Apocalipse 11, no versículo 15, se fala sobre a trombeta. Que trombeta? A sétima trombeta, a trombeta do sétimo anjo, ou seja, a última trombeta. Porém, se você ler o livro de Apocalipse e você vê o que acontece ao soar de cada trombeta, você vai ver que cada vez que uma trombeta é soada, é desencadeado uma sequência de fatos. E se você comparar os fatos que Paulo narra aqui, ao soar desta trombeta, com os fatos que acontecem quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, você vai ver que não tem nada a ver. Você vai ver que aqui acontece uma coisa e lá acontece outra. Porém, em Tessalonicenses,
Paulo novamente fala da trombeta. E aí ele deixa claro, ele esclarece a dúvida. Por quê? Porque essa trombeta que vai tocar quando Jesus vem buscar a igreja, não é a trombeta do anjo, é a trombeta de Deus. É outra trombeta. Nós estamos falando de trombetas diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes. E aí, Paulo explica que no arrebatamento da igreja, ou seja, quando Jesus vem buscar a igreja, nós encontraremos o Senhor nos ares. Jesus, ele não vem para a terra, ele não volta para a terra. Nós encontraremos o Senhor nos ares. Somos nós que vamos para o céu encontrar Jesus. Então o Senhor não vem à terra, não pisa na terra para encontrar a sua igreja. Jesus vem, é soada a trombeta de Deus, num abrir e piscar de olhos, todos aqueles crentes que morreram ressuscitarão em corpos glorificados e se encontrarão com o Senhor nos ares, no céu. E aqueles crentes que estiverem vivos nesse momento, terão seus corpos transformados, também glorificados, e também encontrarão com o Senhor no céu. Amém? Junto com a igreja, no momento em que a igreja é retirada da terra e levada para o céu junto com Jesus, também é levado com a igreja o Espírito Santo. João, capítulo 14, no verso 16, o Senhor Jesus disse assim: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês." Ou seja, quando Jesus leva a igreja, o Espírito Santo vai junto com a igreja. Jesus não vai levar a igreja e deixar na terra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai para o céu junto com a igreja, para cumprir aquilo que Jesus disse. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Não é somente enquanto nós estamos aqui na terra, é para sempre. Aí Jesus diz ainda que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o conhece. Então não tem como a igreja não estar mais na terra e o Espírito Santo continuar aqui. O Espírito Santo é levado para o céu junto com a igreja, onde eles permanecerão juntos para sempre, para todo sempre. Inclusive, em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17, você vê que tanto a igreja quanto o Espírito Santo estão ansiosos por encontrar Jesus. Tanto a igreja quanto o Espírito Santo esperam ansiosamente por esse encontro. Olha o que é que diz Apocalipse 22, no verso 17. O Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. O Espírito diz: vem, Senhor, vem me encontrar, vem me levar. Então o Espírito e a igreja dizem: vem. Nós estamos ansiosos por encontrar o nosso Senhor, tanto a igreja quanto o Espírito Santo. Bom, então, irmãos, esse é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o episódio em que Jesus chama a sua igreja e leva a sua igreja para o céu. Aí você pode perguntar assim: mas como é que nós vamos para o céu? A gente vai voando? Não sei. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não dá esse tipo de detalhe.
Ah, mas e a trombeta de Deus? A gente vai escutar? O mundo vai escutar? Eu também não sei. A Bíblia também não dá esse detalhe. O que o apóstolo Paulo nos revela é que vai ser num abrir e fechar de olhos. É uma piscada. Pronto, aconteceu o arrebatamento. É algo muito rápido. Então, eu não sei, porque a Bíblia não me dá elementos de que o mundo vai ver isso, ou de que o mundo vai escutar a igreja, ou que mesmo a igreja vai escutar a trombeta. Nós não sabemos, de repente é algo que vai acontecer lá no céu e quando for ver a gente já está lá. Não sei. Isso não importa. Isso não é importante. Isso é simplesmente curiosidade humana. O que importa é que nós estaremos com Jesus. Não importa se a gente vai voando, se a gente vai de elevador, se a gente vai simplesmente ser teletransportado para lá, se nós vamos ouvir a trombeta ou não, não importa. Nada disso importa. Nós não podemos nos apegar a esses detalhes bobos. Nós temos que nos apegar ao acontecimento, ao momento em que nós encontraremos o nosso Senhor, ao momento em que nós estaremos junto com Ele. Amém? Aí, depois que a igreja, depois que o Espírito Santo são retirados do mundo e já estão junto com Jesus, aí começa uma sequência de eventos, tá? Antes da gente entrar nesse ponto, eu quero só falar rapidamente acerca do livro de Apocalipse. Depois você lê com calma na sua casa. O livro de Apocalipse, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo destinados à igreja. As mensagens dos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse são destinadas à igreja. Aí no 4º capítulo, logo no comecinho do 4º capítulo, Deus diz assim para João: agora suba aqui porque eu vou te mostrar o que vai acontecer aí na terra. Então no capítulo 4, Deus leva João para o céu, para que João possa observar os acontecimentos que ocorrerão na terra. Amém? Então, meu irmão, a partir do capítulo 4, tudo aquilo que você encontra no livro de Apocalipse, até o capítulo 19, não se refere à igreja, não se aplica à igreja. A igreja volta a aparecer no livro de Apocalipse somente no capítulo 19, e a gente vai entender mais para frente o porquê. Então, entre o capítulo 4 e o capítulo 19 do livro de Apocalipse, nada daquilo ali é para a igreja. Por quê? Porque tudo aquilo ali vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Tudo aquilo ali vai acontecer depois que a igreja e o Espírito Santo forem retirados do mundo. Para começar, depois que a igreja e o Espírito Santo são retirados do mundo, surge então o anticristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente escrita por nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar sobre essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação.
restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo nos revela que o anticristo vai surgir, o perverso, o filho da perdição. Porém, Paulo diz assim: vocês agora sabem o que é que o está detendo. Tem algo que está impedindo que essa figura se manifeste. Tem algo que está impedindo que o anticristo surja. O que é esse algo que está impedindo o surgimento do anticristo? É o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, o anticristo não surge. O Espírito Santo é aquele que o detém, é aquele que o impede. Portanto, o anticristo não pode surgir agora. Por exemplo, se o anticristo surgir agora, significa que nós ficamos para trás. Significa que Jesus veio, levou a igreja e nós ficamos. Agora, se você é crente e tem certeza da sua salvação, e tem certeza que você vai ver Jesus, então você tem que, assim como eu, acreditar que o anticristo ainda não surgiu. Por quê? Porque nós estamos aqui e porque o Espírito Santo ainda está aqui. Se o Espírito Santo ainda está aqui, ele está detendo o surgimento do anticristo. Depois que o Espírito Santo é retirado da terra, e aí não tem mais nenhum impedimento para o anticristo, somente aí, somente neste momento, é que o anticristo vai surgir. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O anticristo, ele vai surgir e ele vai trabalhar toda forma de engano, toda forma de mentira para aqueles que ficaram, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão condenados, porque os salvos já estão com Jesus. Os salvos já estão no céu. E aí nós temos, no versículo 11, dizendo assim: por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e para que sejam condenados, porque não creram na verdade. Olha só, depois que a igreja é levada, depois que o Espírito Santo é retirado, o anticristo surge, e Deus permite a operação do erro. Deus permite que aqueles que ficaram para trás, aqueles que não creram na verdade e que estão condenados, eles sejam enganados pelo anticristo. Deus permite isso. Deus vai permitir isso. Por quê? Porque esses que ficaram para trás, esses que estão condenados, eles têm prazer na injustiça. Eles rejeitaram a verdade que os podia salvar. E eles tiveram prazer na injustiça, no erro, na mentira. Você se vê assim? Você crê no amor e na graça do Senhor que pode te salvar? Você crê que Jesus é a verdade? Ou você é como esses que vão ficar para trás? Que desprezaram a verdade e que têm prazer na injustiça? O anticristo vai ter ação somente sobre esses. Apenas sobre esses. Eu não me vejo nesse grupo. Eu me vejo no grupo dos salvos, daqueles que encontraram Jesus, daqueles que estarão com Jesus
quando essa figura aqui surgir. Só para vocês terem uma ideia e para a gente fazer um paralelo, esse anticristo, ele é a primeira besta citada em Apocalipse. Apocalipse 13, no capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas. Uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como pés de um urso e boca como a de leão. O dragão, que é Satanás, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. O mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguia a besta. Adoraram o dragão, que é Satanás, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A figura do anticristo só é citada no livro de Apocalipse, lá no capítulo 13. Ou seja, tem uma série de eventos, tem uma série de acontecimentos que antecedem o surgimento do anticristo. Portanto, o anticristo não é o Adolf Hitler, o anticristo não é o Donald Trump, o anticristo não é o Emmanuel Macron. Eu vi um vídeo esses dias que mostrou o Emmanuel Macron conversando com o Papa Francisco. E aí tinha toda uma teoria dizendo que surgiu o anticristo e o falso profeta. Irmão, isso é bobagem. Isso é pura bobagem. Uma pessoa que faz um negócio desse, ela desconhece totalmente a Bíblia. Ela desconhece totalmente a ordem das coisas. Ela desconhece inclusive a graça e a misericórdia do Senhor. Ela não entende que o anticristo só vai surgir muito tempo depois que a igreja já não está mais aqui. A igreja não vai ver o anticristo. Nós não estaremos aqui. Existe uma ordem sob permissão de Deus. Portanto, nós não temos que dar ouvido para esse tipo de especulação, para esse tipo de bobagem. Amém? Aí, nós temos então, depois do surgimento do anticristo, nós temos o governo do anticristo se estabelecendo na terra. Esse governo do anticristo, ele foi previsto pelo profeta Daniel e ele vai durar 7 anos. Esse governo do anticristo, ele foi confirmado por Jesus, inclusive citando o profeta Daniel. Daniel, no capítulo 9, no verso 27, diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Essa semana a que Daniel se refere não é uma semana de 7 dias como nós conhecemos. É uma semana de anos. É uma semana de 7 anos e não de 7 dias. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Presta atenção. O profeta Daniel profetizou que vai surgir uma figura e que essa figura vai estabelecer uma aliança, e essa aliança vai ter a duração de 7 anos. No meio dessa semana, ou seja, nos 3 anos e meio, quando se completarem 3 anos e meio, essa figura vai romper essa aliança, vai proibir sacrifícios, ofertas, adoração, e numa ala do templo a Deus será colocado o sacrilégio terrível.
E aí, a partir do momento em que esse sacrilégio terrível acontece, isso vai perdurar por mais 3 anos e meio, até que o fim que está decretado para ele aconteça. Essa foi a profecia do profeta Daniel. Amém? Agora olha o que Jesus disse. Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 15, Jesus diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Jesus deixa claro: quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, ou seja, Daniel avisou que o anticristo vai surgir e que ele vai governar durante 7 anos. Porém, quando se der 3 anos e meio, ele vai proibir os sacrifícios, as ofertas e a adoração a Deus, e no templo de Deus ele vai estabelecer um sacrilégio terrível, terrível. Qual é esse sacrilégio terrível? É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse é o sacrilégio terrível. A partir do momento em que o anticristo começa a governar, passam 3 anos e meio, e quando dá 3 anos e meio, ele então se assenta no templo de Deus e ele proíbe todo e qualquer louvor, adoração, oferta, sacrifício a Deus, porque ele mesmo se proclama como Deus. Ele declara que ele é Deus. Porém, tem um detalhe. Isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer quando o templo de Deus, o templo que foi erguido por Salomão, seja reconstruído, para que então o anticristo possa, no templo, se assentar e se declarar como Deus. Só que tem um detalhe. Hoje, o templo existe? Não, o templo não existe. Sabe o que existe hoje no lugar do templo? Uma mesquita muçulmana lá em Jerusalém. Aquele território onde hoje está ocupado por uma mesquita muçulmana é motivo de disputa entre judeus e muçulmanos. Por quê? Porque a mesquita foi construída justamente onde antes havia o templo de Deus. Portanto, para que o anticristo se assente no templo e se declare Deus, precisa antes de tudo existir o templo, que não existe hoje. Amém? E aí, Jesus diz assim: quando isso acontecer, ou seja, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual o profeta Daniel falou, aí começa a grande tribulação. Somente aí vai acontecer a grande tribulação. Portanto, o anticristo precisa surgir, ele precisa governar durante 3 anos e meio, e aí, a partir desses 3 anos e meio, ele se assenta no templo de Deus, se declarando Deus, e então começa a grande tribulação. Nesse momento, começa o sofrimento mais extremo
que a humanidade vai passar. Por isso Jesus diz assim: aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça. E ele segue, citando várias coisas. Porque haverá grande tribulação como nunca houve, e nem jamais haverá. E aí, essa grande tribulação, ela vai durar 3 anos e meio. Porque vai completar a profecia de Daniel. São 7 anos. Portanto, o governo do anticristo se divide em 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Apocalipse 13, no capítulo 5, diz assim: a besta, que é o anticristo, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfema, e lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Apocalipse 13, 5. Foi dado ao anticristo a autoridade para agir durante 42 meses. Leia aí na sua Bíblia. Faça as contas. 42 meses equivale a 3 anos e meio. Amém? Portanto, irmão, veja que começa lá no profeta Daniel, passa por Jesus, passa por Paulo e termina em Apocalipse. A ação do anticristo, ela está muito bem apresentada na Bíblia, ela está muito bem embasada, ela deixa claro quando ele surge, como ele vai agir e quando termina. Quando termina o governo dele. Porém, quando tudo isso acontecer, onde é que vai estar a igreja? A igreja estará no céu com Jesus. Para que não reste ainda nenhuma dúvida, em Apocalipse 3, no versículo 10, Jesus diz à igreja: visto que você guardou a minha palavra e a sua perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha só, Jesus vai nos poupar. O Senhor diz: já que vocês guardaram a minha palavra e perseveraram, eu também guardarei vocês da provação que virá sobre o mundo, da provação que vai colocar à prova os habitantes na terra. Nós não somos habitantes na terra, nós estaremos no céu com o Senhor, quando tudo isso aqui acontecer. Amém? Seguindo, no início eu disse que o arrebatamento da igreja é uma coisa, a vinda do Senhor é outra coisa. Zacarias, capítulo 14, a partir do verso 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os santos. Que santos? A igreja, nós. Agora sim, Jesus toca na terra. Agora sim, Jesus vem para a terra. Jesus vem para a terra para colocar um fim no governo do anticristo. E isso acontece depois da grande tribulação. Olha o que é que Jesus diz em Mateus 24, a partir do verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Olha só, Jesus avisa que quando ele voltar, depois da tribulação, todas as nações da terra lamentarão. Lamentarão por quê? Lamentarão porque não creram no Filho do Homem, não creram no Salvador. E todas as nações verão o Filho do Homem que virá com poder e grande glória. É diferente daquele chamado que acontece quando Jesus faz para a igreja. A igreja vai até o céu encontrar Jesus. Não se fala em sinais, em poder, em grande glória. Não tem nada disso. Jesus só fala que ele vai voltar com poder, com grande glória, diante de todas as nações, com sinais no céu. O sol vai escurecer, a lua não vai mais brilhar, as estrelas vão cair, vai acontecer um monte de coisa que não tem como não ver. Aí ele volta. Em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 20, o Senhor complementa aquilo que ele já disse. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Novamente, Jesus inclusive cita esse ponto. Haverá grande tribulação na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Irmãos, está claro que a volta de Jesus acontecerá para dar um fim à grande tribulação. E como disse o profeta Zacarias, o meu Deus virá com todos os seus santos. Ou seja, quando Jesus vem para pôr um fim ao governo do anticristo, a igreja já está junto com ele. Nós somos os santos que estaremos com o Senhor. Nós não viveremos nada disso aqui que o Senhor está avisando. Nós não vamos lamentar nada. Nós não vamos sofrer. Nós não vamos precisar correr. Nós não vamos fazer nada disso. E além disso, Jesus dá um sinal muito claro. E por que ele deu esse sinal tão claro? Porque o judeu, se você estudar aqui os evangelhos, ou inclusive até o Antigo Testamento, você vai ver que o judeu, ele pede sinais. Eu preciso ver o sinal para eu acreditar. Tanto que quando Jesus fala, olha, está vendo o templo? Não vai ter pedra sobre pedra, vai ser tudo derribado. Qual é a resposta dos apóstolos? Senhor, quais são os sinais que isso vai acontecer? Quando é que a gente vai ver essas coisas? Eles querem sinais. Então Jesus dá um sinal para eles. Jesus diz assim, olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, rodeada por exércitos, e você vê o anticristo assentado no templo, dizendo que ele é Deus, aí sim vocês se preparam, porque vai vir uma tribulação terrível. Ele dá os detalhes, ele informa quais são os sinais.
Esses são os sinais ditos pelo próprio Senhor Jesus. E aí quando Jesus volta, ele então coloca um fim ao governo do anticristo. Apocalipse 19, no verso 19, diz o seguinte: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, que é Jesus, e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Portanto, o Senhor volta e o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Acabou o domínio do anticristo sobre a terra. Depois que Jesus derrota o anticristo e põe um fim no governo dele, o Senhor reinará na terra durante 1000 anos. E ele vai estabelecer o que é conhecido como o milênio ou o reino milenial. Se são 1000 anos exatamente, são 1000 anos literais, não sei. A Bíblia não explica isso. A Bíblia diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Então eu não sei com certeza quanto vai durar esse período. E isso não faz a menor diferença para nós. Isso para nós não tem importância alguma. Então o Senhor ele volta, ele derrota o anticristo e o falso profeta, ele lança os dois no lago de fogo, e então Jesus, ele começa a reinar sobre toda a terra. Ele vai reinar durante toda a terra durante 1000 anos. Apocalipse 20, no versículo 1, diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. O trancou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Olha só, João viu Satanás sendo preso, João viu o Senhor estabelecendo o reino dele, e João viu tronos, e nesses tronos João viu pessoas sentadas, às quais foram dada a autoridade de julgar. Sabe quem são essas pessoas? O apóstolo Paulo responde. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 2. Vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que nós haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, irmão, o apóstolo João, ele viu o reino milenial de Cristo sendo estabelecido na terra. E nesse momento ele viu a igreja de Cristo assentada em tronos, porque a igreja de Cristo vai julgar o mundo, a igreja de Cristo vai julgar os anjos rebeldes. Nós estaremos sentados com Cristo. Ou seja, se nós desceremos com Cristo, é porque nós subimos. Não tem como você descer sem ter subido. Então é por isso que eu disse que o livro de Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, você tem mensagens direcionadas à igreja. E aí, somente agora, no capítulo 20,
é que a igreja é citada novamente. Agora Jesus volta e agora a igreja volta com ele. Amém? Em Apocalipse 20, no versículo 4, diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Esses não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, quem são essas pessoas? É a igreja? Eu vi a alma daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Paulo, segundo consta, também foi decapitado. Paulo está aqui nesse meio? Não. Essas almas que estão aqui decapitadas, a própria Bíblia explica. Esses não adoraram a besta, não receberam a sua marca. Hoje, a gente vê no YouTube pessoas com teorias sobre a marca da besta. Está falando do chip, está falando da tatuagem, está falando do código de barras, é a marca da besta. Irmão, presta atenção. Para existir a marca da besta, precisa primeiro existir a besta. A besta já surgiu, como a gente viu aqui? A besta já existe. Como é que hoje pode alguém receber a marca da besta se a besta não existe? Se a besta não surgiu? Não faz sentido. Não faz sentido hoje ficar buscando teoria sobre a marca da besta. Se a besta não existe, a besta não surgiu. Não é a igreja. A igreja não estará aqui. Isso aqui não são os mártires da igreja. Esse aqui são as pessoas que vão pregar a palavra de Deus depois que a igreja partiu, durante a grande tribulação, e que vão sofrer a perseguição do anticristo. O anticristo hoje não está perseguindo ninguém. Quando você vê falar hoje de perseguição de cristão, como acontece, por exemplo, no Egito e nos países do Oriente Médio, que são vítimas de perseguição do Estado Islâmico, por exemplo, não tem nada a ver com o anticristo. O cristão sempre foi perseguido, desde o começo. Pedro foi perseguido, João foi perseguido, Paulo era perseguidor da igreja. Então a igreja sempre foi perseguida. Isso não tem absolutamente nada a ver com a ação do anticristo. Essas pessoas aqui que foram decapitadas, elas serão decapitadas durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação. E aí, durante a grande tribulação, depois delas pregarem a palavra e serem decapitadas, elas ressuscitarão no reino milenial de Cristo. E elas reinarão com Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Depois, finalmente, quando terminar os 1000 anos, quando termina esse período de 1000 anos de reinado do Senhor na terra, então vem o juízo final. Então vem o tribunal de Cristo, ou o grande trono branco, como você quiser chamar. Apocalipse 20. No versículo 7, diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo do céu descerá e os devorará. O diabo que as enganava será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite. Jesus volta, Jesus prende Satanás, lança o falso profeta e o anticristo no lago de fogo.
Jesus reina durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto novamente. É necessário que ele seja solto. Por quê? Porque durante o reino milenial de Cristo, ocorrerão nascimentos. Tem gente que vai nascer durante este período. E estas pessoas, elas terão a opção de servirem a Deus ou de servirem ao diabo. Por isso Satanás terá que ser solto mais uma vez, para poder colocar à prova estas pessoas que nascerão durante o milênio. Aí, depois disso, então, finalmente, depois que Satanás é solto e lançado definitivamente no lago de fogo, somente então vem o juízo final, o tribunal de Cristo. A igreja não participará do tribunal de Cristo como réu. A igreja não será julgada. A igreja não será acusada. Por isso lá em Romanos diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação. Por isso Jesus diz assim: aquele que crê em mim não entrará em juízo. Já passou da morte para a vida. Quando o tribunal de Jesus acontece, depois de tudo isso que nós vimos aqui, a igreja já está com Jesus há muito tempo. Apocalipse 20, no versículo 11. Depois vi um grande trono branco, ou seja, depois que Satanás foi lançado no lago de fogo, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Aqui nós temos o tribunal de Cristo. É nesse momento em que todos aqueles que não creram em Jesus receberão a sua sentença de condenação. Tanto aqueles que viveram antes do arrebatamento da igreja, quanto aqueles que viveram depois do arrebatamento da igreja. Todos que não creram em Jesus serão condenados e se apresentarão diante desse tribunal. E a igreja? Volta em 1 Coríntios capítulo 6. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? A igreja na posição de quem julga e não de quem é julgado. E Judas, no capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 14, diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Abraão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ou seja, o Senhor vem com seus milhares e milhares de santos para julgar. Amém? Irmão, infelizmente eu vejo pessoas que parece que estão mais ansiosas para ver o anticristo do que para ver Jesus. Infelizmente, tem pessoas que perdem mais tempo em investigar as profecias do Apocalipse, o sofrimento que vai vir sobre a terra, ao invés de se atentar para as maravilhas que nos aguarda na glória de Deus. Infelizmente tem gente que gasta mais tempo
com teorias de conspiração, os Illuminati, as alianças de não sei o que, o número da besta, pessoas tentando calcular o número da besta, perdendo tempo com esse tipo de coisa, ao invés de se dedicar ao estudo da palavra de Deus, ao invés de se dedicar ao evangelismo, ao invés de se dedicar ao amor de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você por acaso tem algum medo, alguma coisa relacionada ao anticristo, aos sinais dos fins dos tempos, o Senhor diz para ti: como você guardou a minha palavra, eu vou guardar você da tribulação e da provação que há de vir sobre o mundo. Tranquilize o seu coração. Não se preocupe com o anticristo, com o fim do mundo, com nada disso. Você não vai ver nada disso. Você não vai passar por isso. Ah, mas e o coronavírus? É uma pandemia. Sim, o coronavírus é uma pandemia terrível. O coronavírus é um mal. Assim como tantos outros já aconteceram com a humanidade. A peste negra, a gripe espanhola, o Holocausto, as grandes guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. A humanidade já foi assolada por vários males, guerras, epidemias. E nada disso se refere àquilo que é narrado em Apocalipse. Então para de se preocupar com o anticristo e se volte para Jesus. Para de esperar o fim e comece a esperar a glória. Para de olhar e perder seu tempo com coisas que acontecerão na terra depois que a igreja não estiver mais aqui, e comece a olhar para aquilo que vai acontecer com você na eternidade. Porque o evangelho significa boas novas, boas notícias. Se o evangelho é boa nova, boa notícia, então não é para nos deixar preocupados, é para nos deixar felizes. Amém? Louvado seja Deus